Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse evento, seminário de lançamento do livro do economista André Lara Rezende. Eu acho que vai ser uma final de tarde interessante, né? Bem produtivo, com discussões que são urgentes, né? Necessárias, e mais do que necessárias, são urgentes. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos que estão aqui, alunos, colegas, professores, e gostaria de registrar a presença do nosso magnífico reitor, professor Tom Zé, e imediatamente eu gostaria de chamá-lo para compor a mesa aqui conosco. Só dando continuidade aqui às palavras de abertura, é um grande prazer, uma grande honra, né, estar compondo essa mesa, e acho que para o Instituto de Economia trazer esse evento para cá é especialmente importante. Eu só gostaria de registrar que a universidade, ela se destacou nos últimos anos, né, sobretudo a partir do início da pandemia, como um lugar absolutamente necessário para a produção e difusão do conhecimento e para a formulação de políticas públicas que são decisivas, em última instância, para a sobrevivência de todos nós. Espero que esse tenha sido um legado que vá perdurar como um aprendizado desse período muito complicado. E agora, novamente, né, que a gente percebe muito claramente a intersecção aí de uma pandemia que ainda não terminou, com uma crise climática e energética, né, na qual nós já estamos absolutamente submersos. Acho que é, mais uma vez, o papel da universidade, que há muito vem nos alertando, né, para todos esses problemas, deverá se sobressair e ser notado aí pela sociedade. Só antes de passar a palavra para o Tom Zé, eu gostaria de fazer aqui uma espécie de brincadeira e alusão ao tema que nos trouxe aqui, que é a crise da macroeconomia, né? Então, a crise sanitária, a crise climática, a crise ambiental e a crise da macroeconomia. A universidade é um lugar privilegiado para discutir a crise da macroeconomia e para discutir e propor, né, soluções para esse campo do conhecimento que, em última instância, se toca com todos esses outros problemas que nós estamos vivendo. Porque o papel dos economistas, para o bem e para o mal, é muito poderoso, né, para toda a formulação de políticas, para todo o desenho de políticas, etc. E acho que faz parte dos sintomas de crise da macroeconomia o fato de que, para os temas de economia, são chamados a falar, sobretudo, aqueles que estão no mercado, né? Pouca atenção ainda se dá para o quanto que a universidade com pensamento crítico e que produz também formação de política, tem para contribuir. Acho que esse é um momento privilegiado aqui que nós temos na universidade e nessa instituição, né, que tem uma tradição de pensamento crítico, de fazer mais esse momento de reflexão, de crítica da macroeconomia mainstream e da necessidade que nós temos de avançar em relação a isso. Tá? Eu vou passar a palavra imediatamente para o Tom Zé, e depois teremos o prazer de ouvir a fala do André Lara Rezende e os comentários do nosso queridíssimo professor Luiz Gonzaga Beluso, que, mais uma vez, né, nos dá a honra aqui da sua presença na universidade. Obrigada. Obrigado aí pela
oportunidade. Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, André. Li este livro, li o anterior também, e para mim foi uma experiência muito importante isso, né? Gostaria até de comentar alguma coisa depois, e é um prazer ter aqui, estar ao lado do professor Peluso também, estar com pessoas aqui que participam da nossa reitoria, Fernanda, Adriana, né? O André, Ana Rosa, Célio, pessoas com quem eu compartilhei, pelo menos Ana Rosa, o Fernando, com certeza, um período, quando eu comecei o doutorado aqui, eles estavam começando o mestrado, né? Então, aqui não estou revendo. Alguma matéria, com certeza. Não sei se toda uma matéria, mas... Não lembro. Não, com certeza eu fiz. Eu estou brincando. Era uma essa também. Então, tive essa experiência aqui no Instituto de Economia. Tive também uma experiência que revelei de alguma forma no prêmio condutor honoris causa do Paulo Sérgio Pinheiro, de viver uma experiência de uma universidade que tinha um papel muito importante, né, na formulação do pensamento de tendências de futuro para esse país. E a gente vive hoje uma nova encruzilhada na nossa história, né? Recuperar esse papel, que nunca deixou de existir, mas que com certeza passou a desempenhar uma influência menor nisso tudo do nosso país, é uma questão premente, inclusive, para a gente pensar mesmo o que será 2023 e daí em diante, né? E uma das coisas que eu desenhei muito quando eu estudava aqui era justamente a questão da moeda. Para algumas frases importantes que, de alguma forma, me marcaram, a moeda como um artefato, né, sutil que une o presente ao futuro, né? Uma discussão que, para mim, também me marcou antes mesmo da teoria geral foi ler o Tratado sobre a Moeda e ver um certo grau de contraposição entre circulação financeira e circulação industrial, né? E depois ver a utopia keynesiana, de alguma forma, retratada na teoria geral. Então, quando eu li os seus livros, posso estar puxando aqui demais, né? O que eu vi é um pouco disso, né? Como que a moeda, o crédito podem servir à produção. E por que eles têm que servir à produção? Porque essa é a produção social, né? Criar condições de sociabilidade numa sociedade que está tão marcada pela injustiça, pelas divisões, né? Então, quando eu vejo, faço uma leitura como essa interpretação que eu daria para ela, né? Nós temos que fazer o sistema de crédito, o sistema financeiro, servir aquilo que permite a reprodução da sociedade, né? E esse é o grande desafio no nosso país para que a gente ultrapasse. Inclusive, o desafio para recuperar períodos da economia ocidental que foram tão gloriosos como os 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa é uma tarefa que a gente tem que fazer em nosso país, e essa tarefa, na minha opinião, pode unir pessoas de variadas tendências político-ideológicas, né? Basta a gente ser capaz de pensar algum grau de liberdade econômica, com algum grau de regulação que permita à economia servir propósitos sociais. Eu acho que esse é o nosso desafio, e é isso que eu encontrei nos seus livros e nas suas escritas. Então, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar essa mesa com vocês. Desejo aí uma ótima conversa sobre isso e que a gente tenha a chance de executar essas ideias a partir de 2023, né, André? É essa esperança que a gente deve ter. Obrigado, André. Então, acho que passo a palavra imediatamente ao nosso convidado. Bom, boa tarde, boa noite a todos.
começo agradecendo ao reitor, Bom Zé, obrigadíssimo por estar aqui, pelas suas palavras e por ter lido, um dia raríssimo. As pessoas leem no máximo resenha, ouviram falar, mas ler é impressionante como não leem. Senso e contrassenso também. Não, então aí já estou com uma admiração completa. Bom, agradeço também, evidentemente, a presença do meu longuíssimo companheiro Peluso, que compartilhamos tantas histórias na vida pública brasileira, e a professora Simone Deus, que tem sido uma contraparte na discussão comigo já nos últimos anos, altamente, sempre diligente, preocupada e ajudando. E participou no grupo que eu coordenei do Núcleo de Economia Política do SEBRE, que nós acabamos de publicar um pequeno texto, um policy paper, com diretrizes para políticas públicas de 2023 para frente. Bom, passando diretamente ao livro, eu não quero tomar tempo demais, porque eu estou convencido que não se deve escrever demais nem falar demais, sobretudo falar demais. Mas o tema é muito amplo. E esse meu último livro, esse que estamos no lançamento agora, Camisa de Força Ideológica, é um livro curto, pequeno, mas ele corre sobre um espectro de temas muito amplo, todos ligados à economia, e quanto mais eu penso, eu acho sempre que é o último texto que eu vou escrever. Eu digo sempre à minha mulher, esse é o último texto que eu vou escrever de economia. Ela fala, aham. E quando eu termino, eu já começo a pensar em outra coisa. Mas eu espero que agora não seja mais de economia no sentido estrito sensu, como tem sido entendido, ou como eu entendi a economia até muito recentemente. Por quê? Então eu vou fazer uma explicação de que o Brasil, nesses últimos 40 anos, apesar de ter variado em termos de taxa de crescimento, de redução de pobreza em alguns momentos, de sucesso de um lado ou de outro, de certa forma frustrou dramaticamente as expectativas do que nós poderíamos esperar para um país com o potencial, com a população, com o nível que já tinha atingido no final do século passado e que tinha finalmente conseguido controlar a inflação crônica e à beira da hiperinflação. Eu, pelo menos, achava que, uma vez superado o problema da inflação no Brasil, que parecia um problema extraordinariamente difícil de ser vencido, que nós poderíamos finalmente nos dedicar aos problemas atávicos do Brasil de desigualdade, pobreza, exclusão social e desigualdade também, não só de renda, mas educacional. Não foi o que aconteceu. Mais ou menos, o país melhorou sobre certos aspectos, piorou sobre os outros, mas continua patinando. De certa forma, o país está num atoleiro, o que alguns economistas chamaram de uma armadilha da renda média, e as razões por que se não se consegue sair deste atoleiro não tão claras. E, para mim, parece que estão essencialmente associadas a uma questão das ideias. O Brasil tornou-se prisioneiro de uma camisa de força ideológica, de uma percepção de país, de economia, de como organizar a sociedade, que profundamente, que se apresenta como científica, no sentido de que como uma expressão das possibilidades e da realidade, e que, na verdade, é um equívoco. É uma forma muito restrita de se organizar a sociedade em benefício de certos setores. Sobretudo, em benefício essencialmente, do sistema financeiro, e daqueles que participam diretamente do sistema financeiro. Como disse, o capitalismo sempre foi financeiro, mas o capitalismo dos últimos anos, das últimas décadas, das últimas 4 décadas, 5 décadas, é um capitalismo especialmente financeiro, no sentido de que a proporção de ativos financeiros em relação à renda explodiu.
E esse capitalismo financeiro precisa ser entendido. E ele exerce hoje um poder muito grande sobre as políticas públicas e a possibilidade de reverter. Bom, de onde vem isso? Politicamente, mas do ponto de vista também das ideias, o que se convencionou chamar de a economia, a visão do neoclássica, ou neoliberal da economia, tornou-se a visão hegemônica, dominante, e que, de certa forma, exclui e impede a sua crítica. Ocorre que essa visão de economia que rege hoje os analistas, a mídia e a definição, os próprios tecnocratas que definem e aplicam políticas públicas, tem base essencialmente na economia neoclássica. Nesta economia que é ensinada nas escolas mainstream. E esta economia, sobretudo a parte da macroeconomia, que se apresenta como ciência, com toda certeza não é ciência. Não é ciência no sentido que nós damos às ciências naturais, às ciências como a física, a biologia e a química. Embora pretenda mimetizar, sobretudo a física newtoniana, infelizmente a física é, de certa forma, anacrônica já, a economia não é ciência. A economia é um conjunto ordenado de ideias sobre a atividade humana e como ordenar a sociedade. Nesse sentido, ela é inevitavelmente ideológica. Ela define de forma, ela representa valores mais ou menos explícitos de como organizar a sociedade. Só que ela pretende ser completamente aideológica, simplesmente uma representação da realidade como ela é. E falar em leis, como se fossem leis naturais. Bom, ocorre que, no auge do seu prestígio, a economia e a macroeconomia, sobretudo a macroeconomia, a teoria monetária, se tornou disfuncional. Ela foi desmascarada a partir, sobretudo, da crise financeira, da grande crise financeira dos países avançados, no ano de 2007, 2008, e agora os economistas, sobretudo os banqueiros centrais, no auge não apenas do seu prestígio, do seu poder, estão completamente sem roadmap. Não tem um arcabouço conceitual que lhes possa indicar como agir. A grande maioria deles, dos banqueiros centrais, já sabe disso. Mas é como se dissesse, olha, nós sabemos, mas não podemos revelar. Como é que você pode revelar que você está com um bar todo poderoso, com um poder gigantesco nas mãos, mas só não temos ideia do que fazer com ele? Então, isso está gerando uma situação muito curiosa. O paradigma da macroeconomia do século passado, do século XX, que foi formado essencialmente a partir das discussões da ideia de Keynes e do contraponto depois monetarista de Chicago, de Milton Friedman, ao keynesianismo, se tornou, como eu disse, disfuncional, anacrônico e disfuncional. Mas não há um outro para se pôr no lugar. Tem citado essa frase de Gramsci, com que o professor Beluso nós acabamos de conversar aqui 15 minutos atrás, tem sido repetida. Eu não gosto de repetir frases que estão sendo muito repetidas, mas a ideia de que o velho já morreu e o novo não nasceu encaixa perfeitamente com isso que tem sido tão dito com o momento de hoje sobre várias áreas, em várias disciplinas, mas especialmente em relação à macroeconomia e à teoria monetária. Bom, a teoria monetária, eu vou fazer aqui rapidamente, porque eu não quero tratar de todos os assuntos, depois, se for, nós conversaremos entre perguntas e debates, depois de ouvir o professor Beluso. Mas eu vou fazer rapidamente um bird's eye view
código azul sobre os pontos críticos da macroeconomia que precisam ser revistos da macroeconomia, especialmente da teoria monetária, que é o ponto mais importante. E eu começo citando Albert Hirschman. Albert Hirschman, eu vou pegar a citação aqui diretamente, Albert Hirschman, no The Passion and the Interest, diz que deve-se estudar as ideias vitoriosas, que deram forma ao nosso mundo, mas aprende-se talvez mais ao recuperar as ideias que fracassaram, as ideias perdedoras, as que não são apenas esquecidas, mas reprimidas. Isso é extraordinariamente verdade em relação à teoria monetária. É impressionante, ao estudar a história da teoria monetária, do pensamento monetário, como tudo que se pode imaginar, como hoje sendo novidade, revolucionário, já foi pensado antes, depois foi suprimido. Foi um debate e suprimiu-se, inclusive, no ensino de uma economia de teoria monetária, a própria história do debate e da discussão. Isso é verdade em muitas disciplinas, mas é paradigmático no caso da teoria monetária. Bom, eu vou, então, passar rapidamente sobre alguns pontos de teoria monetária que hoje me parecem essenciais para serem revistos, ou mais do que revistos, reconceituados. O primeiro é que a moeda é uma unidade de crédito e de débito contra o Estado. É dívida pública. E dívida pública é moeda no mundo contemporâneo. Tem todas as características de moeda e moeda tem todas as características de dívida. São indistinguíveis. A moeda não é uma mercadoria. Isso é fonte de um longuíssimo debate na história e é impressionante que, até hoje, com moeda física, a representação física da moeda, seja moeda papel, seja moeda metálica, desaparecendo completamente, alguns países transformados em moeda digital, muito brevemente, ainda se fale em moeda como uma mercadoria. Bom, segundo, a dívida pública em moeda emitida, denominada em uma moeda nacional fiduciária, não tem risco de crédito. Não tem risco de crédito simplesmente porque o seu emissor pode sempre resgatá-la pagando, emitindo moeda e pagando. Isso define que não há risco de crédito. Há, na melhor das hipóteses, um risco político de decisão de não pagar a dívida, mas não há risco de crédito na dívida pública interna denominada na moeda nacional. A confusão, às vezes, aparece porque dívida pública externa, denominada em moeda estrangeira, esta sim, essa tem risco, porque o país não tem como emitir a moeda estrangeira em que a dívida está denominada para resgatá-la. E ela portanto, pode haver uma percepção dos credores de que o país não terá condição de resgatar a dívida, e isso dá o que na literatura tradicional se chama de parada súbita, né, da dívida dos credores, que desaparecem com todas as implicações que nós vimos no final do século passado, inclusive no Brasil e em outros países que tinham dívida externa. Bom, terceiro, política monetária e política fiscal, até por um derivado lógico do que eu acabei de dizer, moeda e dívida são a mesma coisa, moeda e dívida pública são a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, são indissociáveis. A observação que política monetária e política fiscal são indissociáveis não é nova e, curiosamente, surgiu da Universidade de Chicago, há 40 anos atrás, inicialmente com um artigo de Sargent and Wallace sobre a desagradável aritmética monetarista, e depois continuou com a introdução com Robert Lucas e a visão de expectativas racionais da Universidade de Chicago. O artigo mostra claro, primeiro no Sargent Wallace, mostra claramente, olha, se a política monetária
sobe a taxa de juros, aumenta o custo da dívida, isso tem aumento de despesas fiscais, as coisas são indissociáveis. E ali já estava claramente demonstrado no artigo de Sargent Wallace o que veio muitos anos mais tarde a ser chamado de dominância fiscal. A ideia de que, olha, há certas circunstâncias em que, ao você fazer uma política monetária contracionista, isso é tão... isso significa uma tal expansão fiscal pelo custo da dívida que pode ser contraproducente. Bom, quarto ponto a ser conceituado, e muito importante, e esse eu não vejo em lugar nenhum. A dívida pública, em lugar nenhum na teoria, a não ser no MMT, que foi a primeira a chamar a atenção sobre isso de uma forma explícita. A dívida pública é a contrapartida da riqueza financeira privada. O Estado Nacional e a moeda e a dívida é a contabilidade dos direitos e deveres da sociedade. Esta contabilidade ela é comandada, gerida pelo Estado. Quando o Estado emite uma dívida, seja moeda, seja dívida, estrito senso, esse é um passivo do Estado e um ativo dos detentores de dívida. Quem detém esse ativo? O setor privado. Vamos trabalhar com uma economia fechada para não complicar, mas a lógica é a mesma se você aplica com pequenas revisões. Portanto, se o Estado resgatasse integralmente a sua dívida, ou se o Estado passasse a ter superávites fiscais que resgatasse e acabasse com a dívida pública, o resultado inescapável seria de reduzir dramaticamente a riqueza do setor privado, da financeira do setor privado. É muito curioso que todos os defensores de o Estado tem que ter superávit, o Estado tem que ter superávit fiscal, a dívida pública não pode subir, não percebam esse elemento lógico irrefutável. Se o Estado passa a ter sistematicamente superávit primário e começa a resgatar a dívida, o setor privado empobrece, pelo menos em termos de ativos financeiros. Isso é muito importante para entender um ponto seguinte. Ativos financeiros só são riquezas, são direitos sobre a produção da sociedade. Direitos que só têm valor se houver produção. Então, obviamente que se você tem os ativos financeiros em toda a parte do mundo, nos últimos séculos, desde o capitalismo, século XVIII para cá, a proporção de ativos financeiros cresceu, mas no século XX ela era aproximadamente, os ativos financeiros eram proporcionais ao PIB, ou seja, havia ativos financeiros correspondentes a um ano de produção nacional. Hoje, isso está perto de mais de 3 vezes a renda. Claramente, houve um crescimento de ativos financeiros. Esse crescimento desse ativo financeiro significa se esse direito sobre a produção for ser exercido num prazo curto, ele claramente vai levar a uma inflação brutal, ou a uma desorganização da contabilidade que pode, em uma instância, ser hiperinflação e desmoralização da unidade de conta dessa contabilidade social que o Estado controla. Bom, quinto ponto, que é decorrente disso, também muito pouco entendido e aparece muito pouco na macroeconomia. O Estado é o credor primário na economia. O que é o credor primário? O credor primário é aquele que é capaz de criar poder aquisitivo sem poupança prévia, sem que tenha tido mais renda no passado do que despende. A macroeconomia toda continua a raciocinar até hoje, impressionante. Mesmo pessoas como Larry Summers, como raciocinam, e acabaram a aula dele recente,
acho que foi você quem me mandou, não foi, Simone? A aula dele recente, em homenagem ao Charles Goodhart, na London School of Economics, é impressionante. Ele volta ao modelo ISLM e volta a imaginar que investimento tem que ser financiado com poupança. Se não houver poupança, não há investimento. Curioso é que isso, Keynes, nem depois de regredir do Tratado da Moeda para a visão menos moeda como crédito da teoria geral, já tinha excluído. Olha, o investimento é o fator relevante pelos animal spirits. E a poupança sempre surge se o investimento é feito. Bom, mas essa é a visão criticada por Keynes, que é a chamada visão do tesouro na Inglaterra, the Treasury View, era a visão de fundos emprestáveis, dos loanable funds. A ideia de que você tinha que ter alguém que teve renda não gasta, não consumida ou investida, para ser transferida pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário, para aqueles que tiveram menos renda do que pretendem despender, consumir ou gastar. Este papel do sistema financeiro como mero intermediário continua fundamentalmente na cabeça dos economistas da macroeconomia. E é falso. Porque não é assim que funciona o sistema bancário e o sistema financeiro. O Estado pode dar crédito sem que tenha tido poupança anterior. E o sistema bancário e comercial, todo o sistema que tem acesso ao Banco Central, via contas de reservas, são concessionários desse poder de criar crédito primário na economia. São concessionários da capacidade de criar poder aquisitivo sem poupança prévia. E é assim que funciona a economia, uma economia moderna, contemporânea. Eu vou voltar ao ponto sobre o multiplicador bancário. Mas, portanto, o sexto ponto é que a poupança, na macro convencional, a poupança é condição para o investimento. E não há crédito puro. É a teoria de fundos emprestados. Isso é falso. O Estado é um emprestador que cria poder aquisitivo ou conceder crédito sem poupança prévia, sem ser baseado, sem ter lastro num ativo real existente. Bom, sétimo ponto, é o que eu acabei de dizer. O sistema financeiro não é um mero intermediário entre poupadores e investidores. Ele é um concessionário do poder de criar poder aquisitivo, essa faculdade de criar poder aquisitivo do Banco Central e do Estado. E esse concessionário, ele decide por conta própria. Isso tem a ver, vem então a questão do multiplicador bancário. Nos cursos de economia se aprende o multiplicador bancário, a ideia de que a causação vem de depósitos, são depositados no sistema bancário, o sistema bancário não tem resgates todos esses depósitos, então ele permite ser emprestado. E aprende então o multiplicador bancário, ou seja, que é um multiplicador, é uma progressão geométrica de razão menor que 1, onde a quantidade de depósitos criados, de moeda criada, é uma função inversa da taxa de vazamento do sistema, de quantos depósitos que não voltam para o sistema, tá? quando são emprestados. Isso tem muito poder, como é muito bonito, muito interessante, tem muito poder de fascínio, e todo aluno fala, faz todo sentido. E todo banqueiro, até entrar na prática, mesmo depois, muitos deles continuam acreditando nisso. Isso é falso. Essa é uma lógica de fluxo de caixa que não vale na prática. Banco não empresta quando tem depósito. Ninguém pergunta, se tem depósito aí, então vamos emprestar. Mas você empresta quando você tem um tomador cujo risco de crédito justifica que você empreste a uma taxa maior do que o seu custo de funding, seu custo de financiamento. E onde você se financia? Todo o sistema se financia no interbancário. O interbancário, o CDI, que depois, se falta moeda no interbancário, o sistema é financiado pelo Banco Central, obrigatoriamente.
E se há excesso de moeda no interbancário, o sistema obrigatoriamente repassa essa moeda para o Banco Central. O Banco Central tem, portanto, atua passivamente, criando o crédito quando o sistema pede e destruindo o crédito quando o sistema tem moedas excessivas, reservas excessivas. Se ele não fizer isso, ele perde o controle da taxa básica de juros, que é o seu instrumento mais poderoso hoje de política monetária. Bom, esta inversão, portanto, o modificador bancário inverte a ordem da causação. A causação não é de moedas para empréstimos, mas ao contrário. Os bancos decidem emprestar e isso cria moeda. A moeda é em dólar. Quando os bancos resolvem parar de emprestar e reduzir seus empréstimos, também é um caso tipo normalmente, de perda de confiança e de parada súbita, isso são as crises financeiras clássicas. E o Banco Central é obrigado a entrar, então, concedendo os empréstimos que o sistema bancário, que os seus concessionários não estão dispostos mais a conceder para salvar o sistema. Bom, nono ponto. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central. Todo mundo sabe hoje que a taxa de juros, quando se fala política monetária, está se falando de política de juros, política da taxa básica. Não é outra coisa. Nenhum Banco Central mais nem acompanha agregados monetários. Isso não quer dizer mais nada. M1, M2, bases monetárias, não tem nenhuma relação com preço e com inflação. Estou completamente desmoralizado. Muito bem. Mas o Banco Central fixa a taxa básica, que é a taxa paga ou cobrada nas reservas bancárias, nas reservas do sistema com ele, por um dia. Ora, o Banco Central fixa essa taxa e ele pode fixar não só a taxa de um dia, como a taxa para toda a estrutura a termo da dívida pública. A taxa de um dia, de um mês, de 3 meses, 6 meses, de 1 ano, de 5 anos e até 10 anos. Basta que ele deseje fazer isso. Não só isso é possível, como o Banco do Japão já faz isso. Por quê? Isso eu não quero entrar numa coisa muito técnica, mas normalmente as pessoas, olha, se o Banco Central determina a taxa de juros, como é que se fala que o mercado, a taxa de juros, o mercado, como é possível defender, aparentemente sem contradição, que o Banco Central fixa a taxa de juros, mas que o mercado também fixa a taxa de juros? Por quê? Existem várias taxas de juros privadas, etc. Vamos falar da taxa de dívida pública, que são a taxa de referência para toda a estrutura de juros na economia, no setor privado. Esse sim tem riscos de crédito, riscos de liquidez, etc. O Banco Central, quando alguém compra um título de, digamos, 5 anos de dívida pública, a precificação desse título de dívida pública é feita exatamente prevendo quanto vai custar para carregar, ou seja, a taxa básica, um dia após o outro durante 5 anos. Portanto, é exatamente uma avaliação do custo de carregamento que leva o sistema financeiro, o sistema financeiro usa para precificar o valor de um título de dívida mais longa. Portanto, taxas de dívida mais longa têm, de fato, um prêmio de risco, mas é um prêmio de errar qual vai ser o custo de carregamento até lá. Perfeito? Então, o mercado financeiro, olha, eu sei que o Banco Central não vai mexer na taxa de juros na próxima semana, então, título de uma semana não tem isso. Num ano, é capaz de mexer para cima ou para baixo. Em 5 anos, mais incerteza. Mas, se o Banco Central dissesse, eu vou desenhar toda a curva de juros daqui até 10 anos, dizendo, eu compro e vendo títulos da dívida nesse spread de taxa para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, que é o que já faz o Banco Central do Japão, ele desenha toda a estrutura a termo da taxa de juros da economia. E tem um instrumento muito mais poderoso. Existe um trade-off quando ele faz isso. Quando o Banco Central faz isso, se o mercado não concordar com o que ele acha, com que as taxas que ele está oferecendo lá na frente, dizendo, olha, as taxas que você está me oferecendo para 5 anos ou para 10 anos, eu acho que você não vai conseguir manter, você vai me custar mais carregar. Então, eu não quero esse título de 10 anos.
para fixar a taxa, o Banco Central vai ter que comprar quem quiser vender essa taxa lá na frente. E isso vai encurtar a dívida pública. O prazo médio da dívida vai ser menor. Grande problema, porque o prazo da dívida é convencionalmente, todo mundo considera que é muito importante. O FMI, todo mundo continua, até hoje os bancos não, o prazo médio da dívida é importante. Falso, rigorosamente falso. O prazo médio da dívida pública é completamente irrelevante. Por quê? O prazo médio da dívida pública é irrelevante porque toda dívida pública hoje é totalmente líquida. Você vende e compra qualquer quantidade de dívida pública no mercado sofisticado hoje em um dia. Por isso que eu disse que dívida tem a mesma liquidez que moeda. E não só ela é totalmente líquida, se é totalmente líquida, e antigamente, no século XVIII, quando o Estado estava preso ao lastro metálico, e o comprador de dívida pública tendia a ser muito um comprador final, que ia carregar até o vencimento, não tinha liquidez, o prazo da dívida era importante. Porque se houvesse muita dívida vencendo num período e o Estado não tivesse como vender, não tivesse demanda para essa mesma dívida nesse momento, ele teria que resgatar e ele não poderia não ter lastro, não tinha lastro metálico. Hoje isso não acontece. De novo, é um equívoco de não entender a moeda fiduciária. Terceiro, sempre que há uma crise de pânico e acham que as taxas vão subir, ou que o Estado não vai poder honrar não vai querer honrar a dívida, as pessoas vendem, que as taxas vão subir, você tem uma crise e ameaça quebrar o sistema financeiro, o Banco Central tem que entrar e resgatar e salvar todo mundo. Então, quando as taxas sobem, o fato de você vender dívida longa não beneficia o Estado, porque o Estado tem que resgatar antecipadamente, comprar e vai para o Banco Central. Mas, quando as taxas vendem a taxas altas e as taxas baixam, fecham, como se diz no jargão do mercado financeiro, quem está carregando títulos públicos tem um lucro extraordinário. E esse, sim, é todo o mercado financeiro. Segundo, o mercado financeiro inteiro carrega títulos públicos baseados em depósito do público de prazo muito curto. Então, esse spread, esse ganho entre a taxa longa e taxa curta, é todo apropriado pelo sistema financeiro. Algo que desapareceria com a ideia, se o Banco Central criasse a ideia de, olha, eu fixo a estrutura a termo da taxa de juros, me dá um poder muito mais importante que reter só a dívida, a taxa de um dia, e, simultaneamente, substituísse. Esse tema é muito técnico, mas eu vou falar a última coisa. O Banco Central do Brasil hoje opera, como vocês já devem ter ouvido falar, com operações compromissadas. Operações compromissadas são operações de recompra de um dia de overnight. Então, ele retira o excesso de reservas de liquidez que está no sistema bancário, usando títulos públicos que ele tem em carteira, título do Tesouro. Vende hoje, recompra amanhã, por um dia. Para isso, hoje já chegou a ser 25% do PIB que ele tinha nisso, hoje ele tem parte de 20%, um pouquinho menos, 22%, que corresponde mais ou menos às reservas internacionais. O Banco Central usa um pouco mais essa conta, não tem nada uma coisa com outra, mas usa isso. Esses títulos que estão em carteira do Banco Central, títulos da dívida que estão em carteira do Banco Central, claramente, eles são computados como dívida do Tesouro, é a dívida bruta. Dá 80% do PIB. Mas como tem 20% sendo carregado pelo Banco Central, se esses títulos que estão em carteira do Banco Central fossem substituídos, as operações compromissadas fossem substituídas por depósitos de reservas remuneradas no Banco Central, que já está aprovado em lei, que todos os bancos centrais do mundo sofisticados já operam assim. O Fed já opera assim, acabou o Fed Fund, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu, todos operam assim. Isso liberaria 20% do PIB em dívida pública, que está na carteira do Banco Central, para ser cancelado. E não mudaria nada, porque você teria o passivo do setor público consolidado, Tesouro mais Banco Central, seria o mesmo. Mas isso reduziria o poder aterrorizador da relação dívida-PIB bruta, que todo mundo fala que é 80% do PIB. Cairia, a dívida cairia bruta e cairia para 60%. Se você somasse os depósitos do Banco Central, voltaria para os 80%, mas isso ninguém lembra.
o Fed tem, se você somar passivo do Fed, a dívida pública americana está muito acima de 200% do PIB. 140. Ah, 140. 240. Bom, muito bem. Mas fecho aqui esse parênteses técnico de política monetária e de Banco Central e volto aos últimos pontos importantes. É evidente, depois que, como as taxas de juros ficaram muito baixas, começou a haver uma revisão da ideia de que havia um limite entre dívida PIB, a partir do qual a economia se desorganizaria. Esse limite ficou perto de 90% do PIB, um pouco baseado no livro do Kenneth Rogoff e da Karen Heine, chamado, onde eles estabeleceram que esse historicamente é um limite a partir do qual a economia se desorganiza. Rigorosamente falso, como ficou demonstrado nas últimas 2 décadas, em inúmeros países. Japão, Itália, Estados Unidos, Grécia, Portugal, todos os países estão acima de 100% do PIB. E não houve nenhuma desorganização. Isso, sem contar, se você contar passivos dos bancos centrais, aí então é muito mais alto. Bom, isso foi completamente desmoralizado. E com as taxas de juros perto de zero, como ficaram nos países avançados, isso começou a se rever, olha, faz sentido, taxa zero, ou até negativa, qual é o problema do endividamento da dívida pública? Bom, isso levou a uma grande discussão e debate, muito mais álgebra do que é necessário. Mas é muito simples. Se a taxa de juros média da dívida for inferior à taxa de crescimento da economia e não houver significativo superávit déficit primário, a relação dívida-PIB vai convergir. Ela não é explosiva, não tem como ser. É muito simples. Então, o Banco Central controla a taxa de juros, controla toda a taxa de juros. Se a taxa de juros for inferior à taxa de crescimento da economia, não há relação, a dívida pública, a dívida PIB não explode. Por que não usar isso, então, como uma regra anunciada? O Banco Central sempre porá a taxa de juros igual ou inferior à taxa de crescimento potencial da economia, média da economia. O que não impede que ele possa, transitoriamente, em certas circunstâncias, pôr a taxa de juros acima dessa taxa de crescimento ou abaixo. Mas uma garantia que, num prazo de alguns anos, de 5 anos, sempre a taxa de juros será inferior à taxa de crescimento da economia. Bom, isso resolve o problema dessa preocupação com abismo fiscal, precipício fiscal, está resolvido. E é muito simples. E, claramente, mais uma evidência da necessidade de coordenação entre política fiscal e política monetária. E, por fim, um ponto a ser revisto. Ele parece que foi esquecido, como sempre. A inflação não é um fenômeno e não pode ser combatido, portanto, com regras mecânicas. É preciso entender que processo inflacionário se está observando. Isso é da mais alta relevância para essa volta da inflação no mundo hoje. Claramente, no mundo. Talvez, com exceção dos Estados Unidos, e ainda assim eu não acredito por outra razão, nenhum país está perto da sua capacidade, de sua plena capacidade. Todos os países estão com desemprego, todos os países têm capacidade ociosa. Houve, por causa da Covid, da pandemia, desorganização da oferta, que geraram pressões inflacionárias em certos setores, que foram agravadas com a guerra da Ucrânia e o aumento de preços de combustíveis, derivados de petróleo, de produtos agrícolas e de fertilizantes. Muito bem. Para terminar, toda a teoria monetária ao longo da história sempre foi uma forma de restringir este poder extraordinário de ser credor primário do Estado, do soberano e depois do Estado Nacional. A ideia de que o Estado pode emitir crédito e não sem restrição o torna poderoso demais. Pré-modernidade,
a ideia de restringir os consumo conspícuo e excessivo dos soberanos, dos reis, dos imperadores, do que fosse da corte. E esta revolução, a própria ideia da teoria monetária a partir do século XVII, do século XVIII, era uma ideia de como é ao você restringir a emissão de moeda e dívida do poder central, você restringe também, como nós lembramos aqui, que passivo, a dívida pública é o ativo do setor financeiro, você restringe a liquidez da economia. Toda a economia medieval, depois do fim da queda do Império Romano, do Oriente e Constantinopla, quando desapareceram as moedas romanas definitivamente, toda a Idade Média, até o Renascimento, o século XVII, século XVIII, a economia medieval europeia foi completamente paralisada, o comércio quase que desapareceu, voltou à subsistência por iliquidez, por falta de moeda corrente. Claramente, isso foi solucionado com a criação do Banco da Inglaterra, Belus, em 1698. 94. Mas aí, olha, resolvemos o problema da iliquidez crônica da economia. Mas como é que se controla o poder e que mantém o Estado controlado? Exigimos que o Estado tenha que emitir moeda metálica. Essa discussão que aparece no século XVIII na Inglaterra e depois retomado no século XIX em várias circunstâncias, como se teve que acabar com a conversibilidade, tem um parecer, uma discussão filosófica e jurídica, e o parecer de John Locke, na Inglaterra, foi quem definiu a ideia de que a moeda é e o Locke faz um contorcionismo lógico extraordinário para chegar a essa conclusão. E essa conclusão de Locke depois é retomada essencialmente por David Ricardo, que, como disse Keynes, David Ricardo matou de tal forma a visão alternativa sobre a moeda que nem a Inquisição destruiu a própria ideia depois de toda a visão nominalista em contraponto à visão metalista de John Locke. Bom, essa camisa de força que era desenhada para restringir esse poder do soberano e do Estado Nacional, quando acabou o padrão ouro, foi substituída pela ideia da teoria quantitativa da moeda, cujo papa era Milton Friedman. Com a total desmoralização da teoria quantitativa da moeda na última década do século passado, por várias razões, inclusive porque se descobriu que o Banco Central não tem como controlar a base monetária, que o Banco Central controla a taxa básica de juros, desapareceu a teoria quantitativa da moeda. Foi substituída pela relação dívida-PIB, cuja o arcabouço conceitual que lhe dá a sustentação é a teoria fiscal do nível de preço, não sei se vocês já ouviram, que substitui a ideia de base monetária, como na teoria quantitativa, grosso modo, pelo passivo total do setor público. É matematicamente pesada, carregada, mas é essencialmente isso. Tá? E a sua expressão prática era a ideia da relação dívida-PIB. Também desmoralizada. É a teoria fiscal do nível de preço que continua, de certa forma, por trás das ideias hoje mais modernas, mais contemporâneas de uma macroeconomia avançada. Com a ideia de que, olha, existe um limite para o endividamento do setor público e do Estado. O que eu estou de acordo. Simplesmente é muito diferente do que é defendido por uma visão simplista de relação dívida-PIB e algum limite heurístico de dívida. Bom, e realmente, por fim, inflação, a teoria neoclássica, baseada, cuja referência é o modelo canônico de Walras, Heidelberg em geral, determina preços relativos. Não tem nada que explique no modelo o que o Walras chamou de um numéraire, aquilo que ancora os preços relativos. Isso, o que ancorava os preços relativos, era a teoria quantitativa da moeda.
Quando ela foi desmoralizada, nada mais ancora isso. E não há explicação para a inflação. Ninguém sabe. Então, os economistas contemporâneos transferiram a explicação da inflação para o campo da psicologia, psicologia do público, todo mundo, feita a ideia de que são as expectativas. De onde vem a expectativa? O que forma a expectativa? Há cada vez mais, mesmo economistas neoclássicos, mainstream, criticando a ideia de expectativas assim, vistas assim, e especialmente expectativas forward-looking, olhando para frente com as expectativas racionais. As implicações disso são muito complicadas, invertem completamente todas as conclusões da economia, da macroeconomia tradicional. Eu não vou falar aqui, mas eu peço a quem tem paciência e interesse nesse assunto que leia o capítulo do meu livro que eu chamo Uma Conjectura, é o capítulo 13, Uma Conjectura, Inflação e Taxa de Juros. Que, como eu disse a Simone, com quem eu conversei quando estava escrevendo isso, eu estava escrevendo e li uma entrevista do Warren Mosler. Warren Mosler, vocês sabem quem é? Warren Mosler é um financista de um hedge fund americano que está na origem, de certa forma, da MMT. Porque o Warren Mosler, inclusive, disse que teve essa intuição que o moeda fiduciária o Estado não quebra, ouvindo uma palestra de Rudy Dornbusch, que foi meu professor, meu orientador e meu amigo e grande, com quem tivemos grandes controvérsias ao longo da vida toda. Mas o Warren Mosler, numa entrevista, numa revista, o Warren Mosler, curiosamente, muito pouco levado a sério. Provavelmente, ele é inteligentíssimo, sempre está pensando de forma muito interessante e curiosa, mas como não tem credenciais acadêmicas, é considerado uma figura menor, não merece atenção. E, nessa entrevista, ele diz, pelo que eu entendi, porque a entrevista está em espanhol, traduzida em espanhol, de uma entrevista que ele deve ter feito em inglês, no momento oralmente, ele desenvolve essa mesma tese. A tese de que, olha, a inflação, eu vou só expor ela aqui rapidamente, sem entrar em detalhe. O que nós chamamos de inflação, os índices que nós olhamos, é a inflação vista pelo retrovisor. É o que os preços subiram nos últimos 6 meses, 3 meses, 1 ano. Okay? Quando a gente olha a inflação anual, normalmente no último ano. Isto, portanto, é o que ocorreu. A definição correta de inflação é a alta de preços daqui para frente, que vai ocorrer. Isso tecnicamente é você dizer qual é o deságio, ou qual é o ágio que eu vou pagar para receber uma cesta de bens hoje e pagar daqui a 1 ano. Esta é a inflação. E esta é exatamente a taxa básica de juros. Simples. Exatamente. Ou seja, a taxa nominal de juros é a verdadeira taxa de inflação. E mais, um outro que está ligado a isso, um conceito importante disso. O banco, se o Estado, como moeda fiduciária, é monopolista da emissão de moeda, como todo monopolista, ele fixa o preço do seu bem. Se o Estado comprasse toda a cesta de bens da economia, ele necessariamente fixaria o nível de preço. Só que o Estado não compra toda a cesta de bens. O Estado compra alguns bens. Por isso que os bens que o Estado compra, seja ele por salários e empregos públicos, foi muito importante lá atrás, câmbio que ele compra, moeda externa, o preço de energia que ele determina, são pontos relevantes para a fixação da inflação e fixação da inflação. E, por último, a taxa de juros que ele fixa para o próximo ano é o principal sinalizador da inflação. Esta é o que sinaliza a expectativa de inflação. O que daria uma relação inversa da tradicional
entre a taxa de juros e a inflação. Bom, espero não ter sido técnico demais, longo demais, mas é isso que eu queria dizer. Obrigado. Bem, sou eu agora? Tá sim. Bom, Então, incumbe agora, depois dessa excelente exposição do André, que levantou tantas questões em relação ao conceito de moeda. Por que eu vou usar a palavra conceito? Vou usar porque eu vou introduzir aqui um viés hegeliano na discussão, né? Quando eu vejo o pessoal discutindo a moeda digital e o desaparecimento progressivo da moeda papel, né? Eu vejo uma discussão entre os economistas que simplesmente me deixa aturdido. Por quê? Porque a moeda está realizando o seu conceito de mensuração abstrata do valor, certo? Quer dizer, quando você pensa numa economia monetária, você está pensando num conjunto de relações entre os participantes do mercado que é inexoravelmente definida de forma monetária, não é isso? Você conhece alguém que, na verdade, sobrevive nessa sociedade sem que ela tenha um valor, se ela participe socialmente como valor monetário? Acho que não, né? O sujeito que não tem dinheiro não existe, do ponto de vista econômico e social. Então, portanto, começa com a ideia que a moeda é uma instituição social, não é isso? Administrada por um conjunto de instituições, na qual ressalta o Banco Central, como o André apontou corretamente, e na companhia do setor bancário privado, né, que é o emissor que emite moeda, como o André apontou, né? Mas é um jogo entre o setor privado e o Estado, né? E esse jogo implica, primeiro, tem um economista que eu aprecio muito, que infelizmente escreve em francês, e pouca gente lê francês, né? Que é um defeito de formação aqui no Brasil. Eu comecei a aprender línguas aprendendo francês, né? Lendo Lamartine. Mas o que eu queria dizer é que esse economista francês chama-se Michel Aliétat. E ele tem livros muito importantes sobre essa questão do caráter da sociabilidade monetária numa economia monetária capitalista. Qual é essa garantia, antes de mais nada, é a confiança, né? Confiança na capacidade da moeda realizar o seu conceito, realizar a sua função, né? Então, a noção de uma economia monetária da produção foi introduzida por um cara chamado John Maynard Keynes, né? E ele, como disse o André, né? Ele veio de muito longe, o Keynes, do Tract Monetary Reform, depois ele foi caminhando e chegou ao Treatise on Money, que o André mencionou, né? E no Treatise on Money, os 3 primeiros capítulos são sobre os bancos criando moeda, né? E ele até diz, eu lembrei como o André estava falando, ele até diz o seguinte, que um amigo dele, banqueiro, achava que a capacidade emprestada decorria dos depósitos que ele tinha. O que eles não está enganado. O que cria a sua capacidade de emprestar é um crédito que os outros fizeram e que acabam batendo nos depósitos que ele acumula, né? Então, essa questão das instituições que administram o sistema monetário capitalista, né? A gente tem que olhar a evolução disso, o avanço disso. Mas o André marcou bem, em 1694,
a criação do Banco da Inglaterra. Aliás, o Banco da Suécia tinha sido criado antes, mas não teve a menor relevância, porque a Suécia não era o país mercantilista dominante. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Que essa dominância do Banco da Inglaterra, né, permitiu, é um dos fatores que, na verdade, permitiu e estimulou as condições para o surgimento da Revolução Industrial. Eu sempre digo que você tem 3 elementos na Revolução Industrial. O primeiro é o monopólio mercantil da Inglaterra, né, com as suas colônias, etc. Né? O segundo é o Banco da Inglaterra, que criou moeda e criou dívida pública, como o André estava dizendo. Né? São inseparáveis a moeda e a dívida pública numa economia capitalista. Por quê? Porque, como disse o André, a dívida pública é riqueza privada. Riqueza privada. Né? Então, quando nós discutimos, por exemplo, economia internacional, que a gente deve discutir, sim, discutir o sistema monetário e financeiro internacional, nós nos damos conta que o ativo de última instância qual é? É o título da dívida americana. Quando você sai do padrão ouro, né? E foram muitas por exemplo, depois da Primeira Guerra, você teve uma saída do padrão ouro por conta, na verdade, da dificuldade de se reacertar as posições. E isso teve importância, por exemplo, para a crise monetária alemã, que foi socorrida pelos bancos americanos. Mas eu quero dizer o seguinte, que o André apontou muito bem a ideia da moeda mercadoria. Né? Que a ideia da moeda mercadoria, no fundo, em sua essência, é uma tentativa de você materializar para que fazer assertiva dessa crença. Olha, né, temos aqui um metal que garante a sociabilidade da sua moeda. Aquilo está implícito, a sociabilidade está implícita. Então, se apresentava ali a moeda metálica como uma garantia. Né? E a moeda metálica tinha um sem número de inconvenientes, né? Entre elas o fato de que, frequentemente, né, ela controlava de maneira indevida a capacidade de gestão monetária dos bancos centrais, porque você ficava dependendo da saída e entrada do metal. Né? Aliás, se vocês quiserem ler um texto interessante sobre o padrão ouro, né, vocês vão um dos últimos capítulos do Capital, está lá uma digressão do Marx falando sobre as limitações do padrão ouro, né, do ponto de vista da moeda internacional. Porque ele falava, isso desorganiza completamente a capacidade o Marx já tinha a visão, sempre teve a visão da moeda como conceito abstrato. Tanto que ele fala que o capitalismo, sobretudo, mais do que qualquer outra coisa, é a acumulação de riqueza abstrata. Né? E muita gente lê isso e passa batido. Não sabe a profundidade que isso tem. Né? Então, no caso do Padrão Ouro, por exemplo, você vai acompanhando os textos dele, você vai vendo que, no caso da moeda metálica, você vai vendo que ele faz uma digressão ao longo dos 3 livros, ele faz uma digressão sobre a abstração crescente do dinheiro. Abstração crescente do dinheiro. Né? Então, ele vai explicar que essa abstração encontra compressão nas instituições que o capitalismo criou e que lhe permitem se desembaraçar das limitações impostas pelo padrão ouro. Quais são essas limitações? Quais são essas instituições? É o Banco Central. O Banco Central. Se vocês lerem o capítulo 34, aliás, primeiro volume do Marx, em que ele fala do surgimento do Banco da Inglaterra, vocês vão notar que ele explica realmente, ele já começa dizendo, olha, não me venha com história porque a dívida pública é riqueza privada. Né? E é constitutivo, isso é constitutivo da estrutura monetária de uma economia capitalista. Não existe nenhum sistema monetário capitalista em que você não tenha dívida pública.
né? Porque a dívida pública é o ativo de última instância. É o ativo de última instância desse sistema. Todo esse sistema está amparado na dívida pública, né? Do ponto de vista do sistema financeiro, né? Uma outra questão que eu queria abordar, ao qual eu me dediquei durante muito tempo, é essa questão da financiarização, né? Então é o seguinte, numa economia monetária capitalista, sempre houve financiarização. O sistema financeiro sempre esteve lá presente, né? O André está dizendo que ele recentemente, o sistema financeiro adquiriu um poder desproporcional, o que é verdade, né? Vamos pegar um exemplo histórico para ver por que saber isso é importante. Porque no pós-guerra, depois da crise de 29 e da Grande Depressão, né, e das duas guerras mundiais, aí nós vamos entrar com a discussão da política na economia, emergiu na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, o nosso Roosevelt, né, e logo, imediato pós-guerra, tinha uma influência muito grande do Roosevelt, emergiu esse propósito de não permitir mais a repetição daquela catástrofe. Uma vez conversando com o André, ele, lá atrás, eu me lembro disso, que você me falou que o Charles Kindleberger foi teu professor, né? E ele era um cara formidável, né? Fantástico. Charles Kindleberger. Então, o Charles Kindleberger, quando explica a Grande Depressão, ele se refere ao fato de que, num determinado momento dos anos 20, os Roaring Twenties, né, que se dançava Charles, né, o pessoal dançava Charles ali, né, as moças assim muito liberadas, né, sabe? Não, é legal os anos 20. Tem livros formidáveis, mas eu não vou explicar o Carneiro dançava Charles, eu vou falar do fato de que o Kindleberger ele aponta uma característica muito importante da Grande Depressão, que é o fato de que o call money, ou seja, o dinheiro que os bancos empregavam na especulação da bolsa, superou demais o financiamento do setor que produzia bens e serviços. Né? Eu estava vendo outro dia o Grande Gatsby, vocês assistiram? Não é legal? É bom, você vê que o espírito estava lá. A gente precisa ver cinema, viu? Porque o cinema ajuda muito a dissipar certos dogmas econômicos para você, que são jovens economistas, faz bem para a saúde. Ou como ler também Machado de Assis, tem uma visão muito curiosa sobre o dinheiro e a finança aqui no Brasil, tá maravilhoso, né? Então, lembrando que ele disse que o call money, ele foi, na verdade, um dos estimuladores da expansão da demanda, da especulação financeira, né? E que, na saída, todos eles, falar dos dois que foram importantes, né? Na construção das instituições do pós-guerra, né? Vamos dizer, na Europa, foram os conservadores. Foi o De Gasperi, foi o De Gaulle. O De Gaulle tinha como assessor um sujeito chamado Jean Monnet, né, que era banqueiro e que construiu o Comissariat Général du Plan, Comissariado Geral do Plano. E aí o que eles construíram? A Alemanha também, né, que as alemães não falam isso, mas também a economia social de mercado supõe uma regulação muito interessante do sistema financeiro. E no caso da França, mesmo da Itália, né, o que era importante ali era você direcionar o crédito. Eu queria, para concluir as considerações, para prosseguir as considerações do André. Eu recomendo, estou aqui, eu tenho mania de professor, vou indicar um livro para vocês, um livro chamado Controlling Credit, escrito
por um economista francês que trabalha no dentro de tudo, né, chamado Éric Monnet. Não é parente do Jean Monnet, é um outro Monnet. Nem do artista formidável, né, Monet, que é o com N, Jean Monnet é com 2 N's, né? Então, controle em crédito, porque o que o André expôs nos levanta considerações a respeito da forma como as economias saíram da Segunda Guerra e organizaram um sistema de crédito, né? Se vocês forem olhar a Europa inteira, você tinha direcionamento de crédito em quase todos. Foi muito importante para a consecução dos objetivos do pós-guerra, né? Da economia social de mercado, né? Da construção do chamado da chamada economia do bem-estar, né? Isso foi uma construção política nascida de uma crítica feita à forma em que estava organizado o sistema monetário e financeiro. Isso que o André está apontando aqui, nos anos 70, por conta do primeiro choque do petróleo e dos excessos cometidos pelo Estado americano, do ponto de vista do uso do dólar, né, para movimentar suas tropas fora dos Estados Unidos, etc., você tinha um saldo excessivo de dólares, né, que começou, fora a desvinculação do dólar do ouro em 71, começou a comprometer o dólar como moeda reserva, né? E daí nasce um movimento de oposição. Eu até, não sei se eu já contei aqui, eu, por uma circunstância, estive na reunião de Belgrado, em 1959, em que o Volcker, ameaçado, sabendo das ameaças que pairavam sobre o dólar, contra da desvalorização, porque a desvalorização do dólar foi pronunciada. E eu me lembro que eu tive que ir à Europa. Eu tive que ir porque eu fugi da ditadura militar, né? Se vocês sabem, não sabem. Então, tive que me mandar. E o meu pai me comprou marcos, porque na França eles não aceitavam dólar mais, porque a desvalorização era muito intensa. E o Volcker subiu a taxa de juros, né? E derrubou as moedas europeias, que eles queriam fazer uma conta de substituição, uma cesta de moedas, etc. O Volcker derrubou e nos quebrou o Brasil, né? O André estava dizendo da dificuldade de você lidar com uma dívida externa, né? E o Volcker quebrou o Brasil. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, simplesmente mostrar que essa organização monetária internacional também é importante, né? É importante para você compreender o que estamos observando, né? Tem uma conexão entre as políticas monetárias, vendo agora a política monetária americana subindo a taxa de juros, nós tivemos que subir também. Porque é o seguinte, minha visão, né? Talvez não seja tão perfeita. Minha visão é que a moeda, ademais das outras funções, ela tem um papel fundamental no capitalismo, é a forma geral da riqueza. E o André, no livro dele, forma geral da riqueza. O André, no livro dele, ele mostra também que toda a riqueza é calculada em termos monetários. Não há como, não é? Como é que você avalia o valor de uma empresa em relação a outra? Pergunta. Como é que se faz? Isso aqui de uma maneira assim. Você lembra dos balanços, né? Os balanços e também, não só os balanços agora, mas as perspectivas dos balanços, né? Isso é uma coisa que tem que ser compreendida, porque a riqueza é toda ela calculada em termos monetários. Você não
Você não vai numa empresa e fala assim, tem 5 máquinas, 18, não sei o quê, 12 trabalhadores. E isso dá um caráter, na verdade, imperativo do cálculo monetário, da existência, e isso afeta as políticas monetárias também, né? E eu diria que nós temos que levar em conta, em boa medida, o fato de que o dólar, desde o final da Segunda Guerra, é, é a forma geral da a riqueza universal. É o que mede a riqueza universal. Não adianta você escapar desse. Não há como escapar disso, né? Porque isso é a constituição de um sistema de medição e de cálculo da riqueza. Não é por acaso que, quando você tem um desequilíbrio qualquer num país de moeda não conversível, eu sempre pergunto para os meus amigos que ficam me ligando, que eu falo, se ele, por acaso, sabe de algum importador inglês, um exportador francês que denomina a sua transação em reais. Vocês já viram, né? Ou, quando você desce no aeroporto de Frankfurt com uma nota de R$ 100, você vai lá no caixa, apresenta para a mulher, ela manda prender você. Ela acha que é estelionato. Eu só introduzi essa questão porque a exposição do André foi brilhante sobre os fundamentos da economia monetária, mudança na macroeconomia. Eu só introduzi essa questão porque eu acho que ela era necessária de ser cuidada, né? Então, o que eu quero dizer é que eu escrevi até um texto que eu vou escrever um texto para cá, que eu vou encerrar com ele. Esse negócio são. Eu vou ler o texto, se vocês me permitirem, é rápido. Se vocês me deixarem, eu faço. Vou ler, o texto é curto. O texto chama-se Dívida Pública e Dívida Privada. Eu vou ler porque eu escrevi para vocês, né? Então, eu vou ler assim. Em informe recente, o Banco da Inglaterra ensina que nos sistemas monetários contemporâneos, o dinheiro é administrado em primeira instância pelos bancos. É um documento do Banco da Inglaterra. Essas instituições têm o poder de avaliar o crédito de cada um dos centros privados de produção e de geração de renda e, com base nisso, emitir obrigações contra si próprios, ou seja, depósitos à vista, o meio de pagamento dominante. Na verdade, eles emitem crédito para criar crédito cria depósito. Não é ao contrário, como disse bem o André. A política monetária do Estado é incumbida em cada momento do ciclo de crédito estabelecer as condições que devem regrar e disciplinar as expectativas de credores e devedores. Aliás, credores e devedores revelam uma relação de propriedade. Certo? Isso é importante a gente saber. Relação de propriedade. Credores e devedores. Então, e ele faz isso mediante a taxa de juros que remunera as reservas bancárias. Está certo isso? Isso. É. O dinheiro ingressa na circulação com a bênção do Estado e a unção das relações de propriedade, as relações estabelecidas entre credores e devedores, mediante a cobrança de uma taxa de juros. O banco credor empresta exercendo a função de agente privado do valor universal. O devedor exercita seus anseios de enriquecimento como proprietário privado, usufruindo a potência do valor universal. Tá bom? Sim? Vocês têm objeção? O dinheiro é riqueza potencial. Isso aqui eu faço questão de acentuar. Isso está no Keynes, está no Marx. O dinheiro é riqueza potencial. Está sempre olhando para frente. Certo? Eu estava escrevendo um artigo com um amigo meu dizendo o seguinte: o futuro determina o presente. É assim que funciona essa economia. O futuro determina o presente. Certo? O dinheiro é riqueza potencial, promessa de enriquecimento, mas também algoz do fracasso. Promessa de enriquecimento também algoz do fracasso. Se o devedor não servir a dívida, o banco, agente privado do valor universal, deve expropriar o inadimplente. Não é isso que acontece? Não.
No livro First Responders, organizado por Ben Bernanke, Henry Paulson e Timothy Geithner, um artigo escrito por assessores do Federal Reserve do Tesouro registra as características dos mercados pós-desregulamentação. É bom esse livro deles, viu? O sistema financeiro mudou de forma fundamental nas décadas que antecederam a crise de 2008. Mais crédito e precificação de risco foram intermediados nos mercados financeiros, sob os auspícios das instituições não bancárias. Não bancárias. Muitas vezes essas instituições dependem de financiamento de curto prazo nos mercados monetários, que o André levantou muito bem, que são os mercados onde circula o dinheiro e a dívida pública. Circulam, assim, de maneira recíproca, né? Intermitente. São mais vulneráveis a uma queda da confiança dos investidores, o que pode levar à queima de ativos e ao contágio do mercado. Isso que ensejou, como o André estava dizendo, ele deu um exemplo, a maciça aquisição de títulos públicos por parte dos bancos centrais, do Federal Reserve. Para vocês terem uma ideia, o balanço do Banco Central em 2007 era de 900 bilhões de dólares. Vocês sabem a quanto ele chegou? Sabem? Chegou a 9 trilhões de dólares. Eles compraram título público e privado. 10 vezes, em 2007 e 2008. E depois ele passou de menos de 3% do PIB, para a base monetária, passou para 9, 10% do PIB, Isso. e depois triplicou com o Covid. Então, 9... Aí depois ele multiplicou por um fator de 10 com a crise, depois por um fator de 3, tendo regredido um pouco só. Foi 27% do PIB a base monetária. Isso, exatamente. Então, é só ver isso, né? Então, a crise de 2007, 2008, ela, na verdade, é muito didática, porque ela explica, como disse o André, o poder do Banco Central. E esse poder, ele, na verdade, se torna incontornável e maciço quando o setor privado se desorganiza completamente. Porque aí tem a ideia da liquidez. Como o André estava dizendo, o título público e moeda são quase a mesma coisa, né? Mas o título público e os títulos privados, no fundo, eles são ativos monetários, eles são promessas e, ao mesmo tempo, eles são desejo de, em um momento, realizar o seu valor. Certo? Olhando para frente. São desejo de realizar o seu valor. Então, os mercados financeiros são muito instáveis por isso. Por exemplo, você tem agora o surgimento dos hedge funds, etc., e os derivativos, né? Eu fico olhando. Os derivativos, eles foram criados como instrumentos de proteção direta. Só que eles adquiriram vida própria. Hoje você, por exemplo, quando eu vejo o preço do petróleo em discussões, eu vi em 2017, eu não tenho citado mais tarde, mas não deve ter mudado muito, que os contratos futuros de derivativos de petróleo são 26 vezes os contratos de barris físicos. Ou seja, é um mercado completamente manejado pelas expectativas futuras a respeito do preço do petróleo. Tem um peso enorme isso na formação dos preços. Isso, no fundo, o que acontece? Exaspera quando o movimento de aumento do preço, eles levam à exasperação do preço. Certo? Então, eles adquiriram força própria, eles se separaram dos ativos que eles representam. Né? Eles, na verdade, representam, deveriam estar ligados ao risco dos ativos subjacentes, como se diz. Mas não, se descolaram completamente. Né? Isso é uma dimensão da chamada financiarização. Porque a financiarização, eu queria dizer isso com todas as letras, ela não é uma deformação do capitalismo. Quando você fala financeirização, ela é, na verdade, constitutiva. Como disse o André, o capitalismo sempre foi financeiro, certo?
desde que foram criadas essas instituições monetárias. Sempre foi financeiro. Então, não é nenhum defeito, nem a gente deve fazer uma discussão moralista, tem financiarização e o cara é rentista. Ué, é a forma de apropriação da riqueza. Forma de apropriação da riqueza, não é? Não interessa se você está produzindo mexerica, batata, etc. Você quer ganhar dinheiro, para simplificar. E essas instituições é que, na verdade, regulam a forma de você ganhar dinheiro. Né? E o que significa financiarização? Significa que você, na verdade, eu estava lendo aqui os dados de transformação dos mercados financeiros no pós-guerra, eu não vou entrar para vocês, mas praticamente, né, o setor que mais cresceu do ponto de vista do crédito foi o crédito interno ao setor financeiro, financiamento dos bancos para os detentores de ativos financeiros. E aí é o seguinte, não é que descolou, é que ele realizou o seu propósito, o capitalismo, realizou o seu propósito. Ele não está interessado em produzir mercadoria, é um negócio chato, tem que ligar com o trabalhador, negócio amolante. Então, ele prefere, certamente, ganhar dinheiro a partir do dinheiro. Né? Isso, eu não vou citar o Marx, porque é chato. Eu vou citar o tal de Keynes, em que, nas expectativas de longo prazo, o Keynes diz o seguinte, que gostaria que o investimento tivesse a mesma natureza do casamento. Naturalmente, do casamento no tempo dele. Tivesse a mesma solidez do casamento. Mas acontece que você tem a riqueza financeira. Ele não fala assim, ele fala liquidez. Né? Riqueza financeira. Então, nesse movimento, ele trabalhou no mercado financeiro, né? Então ele sabia direitinho como funcionava. Então, o movimento é um movimento que é estrutural. Não é uma coisa que você fala assim, o cara é agiota, não, o cara é rentista, agiota, não sei. O cara é rentista, mas é uma coisa sistêmica. É uma coisa sistêmica, né? Não tem que fazer uma crítica moral. Você tem que fazer uma crítica sistêmica. Olha, esse sistema, para funcionar, como diz o André, precisa, na verdade, se comportar de maneira a estimular o quê? Estimular o gasto produtivo, dar emprego para as pessoas. E, na verdade, é o seguinte, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, que eu não vou falar, porque eu não quero perder o tempo de você, que é a conexão entre essa financiarização, o BC, e a transformação tecnológica. Né? Tem que tratar disso. Eu não vou fazer propaganda aqui indevida do meu livro, A Escassez da Mudança Capitalista, mas quem quiser ler, eu acho que não faz mal. Pode ser que eu mesmo, quando lendo meus livros, eu tenho desagrado, escrevi errado, aquilo. Mas isso é como está dizendo o André. Tem um momento que você tem que desconfiar da sua sabedoria, né, André? Isso é muito importante, viu? Quero dizer a vocês que a gente sempre tem que desconfiar, que isso é a forma que o conhecimento cresce. Né? Eu aprendi isso aqui, nessa casa aqui, discutindo com a Conceição, com o João Manuel. Você pensa que é fácil. Mas foi muito bom, porque você ganha aquela modéstia que você precisa ter como um professor. Não vou falar intelectual, porque é demais. Como professor, né, está interessado em ajudar os alunos a compreenderem o mundo em que vivem. E, como está dizendo bem o André, nós precisamos ampliar o espectro de conhecimento que cerca a economia, a teoria econômica. E o que ele descreveu muito bem foi esse encolhimento, esse estreitamento de perspectiva que foi sendo criado para isso. Aí, à medida que a economia ganhou importância, ela se tornou mais estreita, e os economistas se tornaram servidores do sistema. Então, eles não querem falar mal, como o André falou, não querem falar mal, porque isso tem custos monetários, né? Custos monetários. Então, não querem falar mal. Na verdade, a macroeconomia, a economia em geral, virou uma forma de você justificar o sistema e não de explicar.
e não de explicar, de compreender. É uma forma de justificar. Olha, é assim mesmo, não venha encher a paciência, né? Não seja heterodoxo, que você está causando um dano, né? Fique na sua, né? Que eu vou explicar como é que é o negócio. E aí eles vêm com o modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, né? Que não são estocásticos, dinâmicos, não são dinâmicos, são estocásticos, mas não são de nada. Não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Os modelos dinâmicos estocásticos não têm dinheiro, não é isso, André? Não tem dinheiro. Tem moeda. Então é um prodígio. Tem um modelo que não tem dinheiro. E discutem política monetária. Discutem política monetária. É formidável. Bom, eu vou deixar, já amolei vocês muito, deixa para lá. Foi muito boa a sessão, excelente. Muito obrigado. Temos algum tempo para perguntas? Eu não tenho. Eu quero fazer uma observação, só um comentário sobre Peluso. Rapidíssimo, muito rápido. Peluso, excelente, evidentemente, o professor Peluso tratou de são tantos temas, tantas coisas, mas alguns aqui eu não posso deixar de fazer um comentário. Primeiro, a ideia de que moeda é uma instituição social, que você abriu. Isso é extraordinário, eu recomendo ler. Eu não tinha lido, não conhecia a visão de Aristóteles sobre a moeda. Sim. A distinção de Aristóteles entre moeda e riqueza. Começa por... E eu li no livro, não fui ler Aristóteles no original, não estou pensando ainda, não consigo sair em grego. Francês eu sei, mas em inglês não. Já se deve saber. Mas eu li no livro... Você não foi aluno do Frontenac? Não fui, mas fui mais tarde. O Stefan Eich, que um livro que chama The Money of Politics. The Currency of Politics. Acabou de sair, excelente. Muito bom, recomendo. Com certeza merece ser lido. Bom, aliás, o Stefan Eich é um cientista político. Ele faz essa história da moeda, ligação da dimensão inevitavelmente política da moeda. Eu vou citar aqui uma frase do livro do Stefan Eich, em que ele diz: articular uma visão convincente da moeda como um bem público e um projeto constitutivo de autogovernança será essencial para o rejuvenescimento e a reinvenção da democracia no século XXI. Como eu acho que esse é o tema, inclusive, que eu encerro o meu livro, que eu quero tratar daqui para frente, essa ideia da vinculação entre democracia e responsabilidade monetária e fiscal. A ideia de governança do Estado, que é o controlador da contabilidade da sociedade. Esse ponto é fundamental para superar essa crise que está hoje e é evidente da democracia representativa. Sempre houve uma tensão entre a ideia de como é que funciona a democracia representativa. E para isso, eu acho que escapar deste garrote da prisão, dessa simplificação que é ideológica e da impostura da economia mainstream como ciência e como definidora dos limites das possibilidades, é fundamental. Claramente, entender essa questão, que aí os institucionalistas que vêm de Thorstein Veblen, como nós estávamos falando do Karl Polanyi, toda a ideia de que, olha, as possibilidades de organização da sociedade são muito maiores do que nos quer impingir esse dogmatismo da teoria macroeconômica e econômica hegemônica, neoclássica e neoliberal. E isso é fundamental para vencer essa crise da democracia representativa que nós temos nesse início do século XXI. O Beluso falou ainda rapidamente sobre a questão de dirigir o direcionamento do crédito. Esse é um ponto fundamental, eu acho tão importante quanto a revisão da ideia da taxa de juros sobre toda a estrutura de juros. E nós tratamos disso
nesse nosso policy paper lá, no político do SER. Eu li o texto de você. Pois é, e a China faz isso, claramente isso é uma coisa que precisa ser, claramente onde dirigir o crédito é fundamental. Precisa desistir de começar a se afastar da China porque é uma sociedade autoritária. Exatamente. Precisa olhar a experiência deles, como eles olharam a nossa. Exatamente, óbvio, claramente. Bom, é isso, obrigadíssimo, Beluso. Não, eu que agradeço você. Eu estou aqui. Eu só quero ir ao banheiro. Tirando isso. 10 minutos. Então, mais 10 minutos para perguntas e respostas. Fernando, imediatamente. Quem mais? Bom, então, Fernando, por favor, acho que é melhor falar no microfone, porque grava, né? Muitas perguntas, muitas questões, e o livro, nós foi lançado, recebi alguns artigos, desenhos, pela rede social, então, um livro que eu recomendo, que certo esses novidades, né? E muito bem escrito, 80 páginas, direto, é uma qualidade extraordinária. Você pegou, por isso que eu tenho uma dificuldade. Bom, quando eu penso em novos civis, somente ligado à política comunitária, eu sempre falo assim, tem que descer para um plano mais concreto, decisões práticas. E aí você tem que datar e organizar. E aí, quando eu li esses nomes, é o seguinte: comparar o caso brasileiro com o caso argentino. Eu li seu texto, é isso mesmo. Título da pública, praticamente moeda remunerada. Forma de guardar riqueza, ganhar juros compostos ao longo do tempo, escorado de fluxo de tempo. O estoque vai acumulando do racismo. Agora, pensa, e na Argentina? Argentina, a dívida está 10% do PIB. Eles não conseguem colocar dívida da pública. E coloca com correção cambial. Nós vimos dois termos de correção cambial. E aí que vem a questão de antes, né? O Brasil conseguiu, a partir de 2007, usar bem o imposto de commodities para fazer reservas cambiais. Desde então, não teve crise cambial. Ao contrário da Argentina. A pergunta primeira que eu faço: por que a Argentina conseguiu isso? E aí tem a ver com sua experiência no governo. Porque como um pai do real, é interessante que no Brasil, logo depois da nacionalização, o regime de dólar cambial. E lá foi conversibilidade de 1 para 1. E aqui, em 99, adota regime de câmbio flexível e com juros, um regime de meta-inflação, totalmente disparatado em relação ao resto do mundo. A riqueza, então, torna uma barreira, não vou falar definitiva, é uma barreira à fuga para o dólar. A Argentina, nesse período, faz um atraso de 10 anos do plano Collor. Porraria numa conferência. Né? Faz isso. Não consegue aproveitar o boom de commodities, embora seja uma grande exportadora de commodities. Não tem reserva cambial para controlar o câmbio. E a sociedade, com o corralito, e aí esse é o ponto também que o seu livro despertou atenção, é o seguinte: a mais experiência do plano Collor aqui no Brasil foi quando assim, a moeda é minha. Eu sou emissor, eu Estado. Pode tirar 25 para o Estado, sei lá o quê, né? Você corralito. Não. Você tirou o sorteio lá com a renda, isso. Ele sorteou com candidato, quanto ia ser. Né? Se era 25 ou 50, não sei se é verdade. Não, eu tirei, era muito mais, eu, na verdade, reduzi aquele negócio. Foi. Aí ele arbitrou. Mas você acha que eu acreditei naquilo? Aquilo é um ato de desespero, porque nós estamos à beira da hiperinflação. À beira de uma hiperinflação. De volta a minha moeda.
A sociedade reage, e a gente não reagiu com violência do governo. E a minha hipótese, quando a gente vai trabalhar, vem pelo seguinte: em função disso, não aproveitou o boom de commodities, como o Brasil. Sabe? E ainda está, todos fossem 70% de inflação, não consegue oferecer uma alternativa de riqueza em dívida pública. E há que ser também com outro ponto que também é fundamental. A dívida externa é outra diferença em relação ao Brasil. André, Então, posso dar um pitaco? Vou dar um pitaco. Posso responder? Tá. A Argentina não tem moeda. A moeda da Argentina é o dólar. Exato. Certo? Então, sim, eu vou te dar um exemplo. Vou falar aqui para você. Eu fui no Ateneu comprar um livro do Jorge Luiz Borges. Só vou dar esse nome. Jorge Luiz Borges. Né? Aí chego lá, no tempo da conversibilidade. Tiro uma nota de pesos, acho que era 20 pesos. Tá? A moça do caixa falou: "Você não tem dólar?" Falei: "Tem." Então peguei uma nota correspondente e dei para ela. Sabe que ela me devolveu o troco em peso? Isso aí já deu. Entendeu? Fernando, deixa eu entendeu isso? Só como eu realmente tenho que saber, porque eu tenho um compromisso com minha mulher que Jurei, isso aí é bravíssimo. Assim, acho esse ponto tem inúmeros pontos que nós vamos tratar. Essa questão da Argentina é muito interessante com comparação com o Brasil. E o Beluso respondeu ao ponto fundamental. O Brasil esteve à beira de abdicar da sua moeda e ter uma espécie de uso da moeda estrangeira. Dolarização, porque o dólar é hoje, no mundo contemporâneo, como era no final do século passado, a moeda reserva mundial. Sim. Então, você, sempre que a sua moeda é desmoralizada, o sistema contábil do seu país, do seu Estado Nacional se desmoraliza, você passa a usar um sistema contábil da moeda reserva existente superior, que nesse caso é a moeda reserva mundial, que era o dólar. A Argentina se dolarizou completamente. Já era mais dolarizado que o Brasil, e o plano do Domingos Cavalo foi um plano de criando uma ideia de uma paridade de 1-1 com o dólar, com o currency board, se você se lembra. Ele estimulou mais ainda, ele consolidou na Constituição argentina a ideia de 1-1, o dólar com o peso, um currency board, o austral na época. Que eles criaram. Bom, nós, vivendo a experiência argentina, eu cheguei a flertar intelectualmente com a ideia de um currency board. Cheguei a defender a ideia que você poderia ter um currency board. E entendi claramente que, olha, esse é um risco que não tem mais volta. Não tem volta. Quando você dolariza a moeda estrangeira, você abre mão da sua moeda. Acabou. Isso não tem solução. Segundo, eu não vou discutir. No plano Collor, eu tive longas discussões com Ibrahim Eres, e depois, inclusive, o próprio Fernando Collor, numa entrevista à TV Globo, disse que eu fui o mentor do plano Collor. Eu fui crítico permanente, acho que confundiu a ideia. Por quê? Que o risco é exatamente esse. Você, ao fazer isso, ao fazer essa agressão, você leva as pessoas a dolarizar, a escolher moeda estrangeira. De certa forma, que o Brasil é um país fechado, continental, por várias outras razões, e porque teve moeda indexada, teve indexação durante muito tempo, o Brasil conseguiu escapar dessa dolarização. E a ideia da moeda indexada que eu tive lá atrás, no início dos anos 80, era exatamente uma tentativa de dizer: olha, eu vou criar uma referência estável que convive com a inflação alta, corrente, que vai criar credibilidade justamente porque ela convive em paralelo. E a ideia da URV, ela convive em paralelo com a moeda que está se desvalorizando. É fundamental para a gente entender que a indexação era ruim e ao mesmo tempo era boa. Exatamente. Era ruim e era bom. Exatamente isso. Agora, dito isso, então, a ideia de que você... E, de certa forma, uma coisa muito criticada depois, no final, eu mesmo fui muito crítico quando estava dentro do governo real, a ideia de que você sair com uma taxa de juros muito alta, curiosamente, está discutido com âncora, a gente chamamos de uma âncora vixeliana, no nosso artigo original lá da moeda indexada, o Larida. Aliás, eu fui reler, traduzir, nunca vi uma coisa tão mal escrita. Eu disse ao Peço, a única coisa boa, desculpa que nós temos, é que foi escrito em uma noite entre nós dois, sentados no computador, escrevendo rapidamente, mas está muito mal escrito. E eu fiz uma versão que está no livro, eu fiz uma tradução para o português, que nós escrevemos em inglês, está no Consenso e Contrassenso. Mas, voltando, a ideia de que a taxa de juros muito alta,
que eu fui muito crítico, já era crítico naquela época, na época do real, e combinada com que o real pudesse flutuar, que levou uma valorização do real em relação ao dólar, de 1 para 1, que era o RV, era 1 para 1 com o dólar. Quando você lança o real, com a taxa de juros muito alta, a arbitragem dos mercados fez com que entrasse muito capital curto prazo, especulativo, e o real se valorizasse. Ele chegou aí a 87 centavos, Sim, 83 centavos. Eu quero dizer para você o seguinte, você está falando uma coisa, deixa eu meter no BD, que as reservas brasileiras chegaram a 70 bi. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. 70 bi. Então, isso, a valorização do real, todo mundo que antes estava começando a ser dolarizado, eu me lembro que analistas, médicos, que já estavam cobrando em dólar, não, agora é em real. Era 700, não, o real está valendo mais que o dólar, passaram para o real. Você teve uma desdolarização no Brasil nesse período que o real ficou acima da taxa do dólar. E isso foi fundamental para tirar a mentalidade de dolarização, que nunca foi tão impregnada no Brasil como foi na Argentina. Muito importante. Agora, a Argentina, além disso, fazia inúmeros outros erros. De fato, todos os países que tiveram crise de dívida externa no século passado, no último quarto do século passado, aprenderam que não podem ter déficit em conta corrente e que tem que acumular reservas. Inclusive o Brasil, que hoje chegou a ter quase 400 bilhões de dólares em reserva, tem menos hoje, tem 300, ainda assim é muito. Perfeito? Que a China aprendeu, todo o Sudeste Asiático aprendeu e fez isso. E, portanto, o déficit externo é que é a crise grave. Por último, eu conversei, aí quem me trouxe essa ideia foi o Fernando Haddad. A ideia de você criar uma moeda, uma URV regional latino-americana. Eu achei a ideia muito boa. Por quê? E ele escreveu com o Gabriel Galípolo, um artigo na Folha de São Paulo, curtinho, mas dizendo assim, uma ideia, olha, a ideia de uma moeda regional, uma moeda supranacional, que no fundo é o euro. Eu discuti muito isso também na Europa com os franceses, por causa da crise da Grécia, etc. O erro do euro foi terminar com as moedas nacionais. Você poderia criar a moeda supranacional de comércio regional e não terminar impedir as moedas nacionais. Deixar que os países operem com as duas moedas binacionais. Essa é a única saída para a Argentina. E para a Argentina, uma ideia de uma proposta aqui, uma moeda regional, estável, que desvincule, mas com credibilidade, com dívida pública, que possa emitir nessa moeda regional, como os países do euro emitem. Por quê? A crise da Grécia, eu tenho certeza que o Yanis Varoufakis já tinha pensado nisso. Uma das alternativas que ele tinha pensado é em criar, de novo, sair temporariamente do euro para depois voltar, com a volta do dracma grego. Esta ideia de manter as moedas nacionais convivendo com uma moeda supranacional, regional, é muito interessante e é uma forma que tem alta probabilidade de resolver este problema argentino. É claro que se você continuar num país com a riqueza exportadora que tem a Argentina, que ele continue sistematicamente tendo déficit em conta corrente, e que ele continue com dívida externa, a quantidade de gente que até hoje, no ano passado, tem economistas americanos, comparando a dívida brasileira, pública brasileira, com a dívida da Argentina. A dívida da Argentina é dívida externa. Por isso que ele tem que ir ao Fundo Monetário Internacional, denominado em dólar, não a dívida brasileira. E as pessoas continuam fazendo essa confusão. O Krugman fez essa confusão durante décadas. Aliás, Summers faz muita confusão. É impressionante. E o mercado financeiro inteiro finge, não, olha a crise de dívida, vamos ter um precipício fiscal, olha, isso é pura impostura. Bom, mas muitos temas para uma próxima conversa. Muitíssimo obrigado mais uma vez a todos vocês.